Olá, minhas amigas, meus amigos. A conversa de hoje é sobre o olhar. O olhar que anuncia e denuncia. Eu conheço bastante já a vida para dizer que muitas vezes a pessoa fica em silêncio, mas os olhos dela falam. Muitas vezes você vai fazer uma entrevista de emprego, você precisa muito daquele emprego, mas de alguma forma você não está satisfeito. Você não gosta do entrevistador, não gosta do trabalho. Vai porque precisa de dinheiro. Por mais que você fale bem do trabalho que você deseja realizar, os teus olhos te desmentem. O outro do outro lado percebe no teu olhar. É por isso que dizem que existe olho grande, olho ruim, olho mau. Há uma passagem que diz: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Mas se teus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas vezes, na maioria das vezes, a nossa neurose, porque não acredito que exista adulto neste mundo que não tenha neurose, o nosso ego é profundamente controverso. Ele vê de tudo e tudo ele analisa dentro da realidade dele. Então eu fico observando aqui nos comentários quando o olhar é bom e quando o olhar é ruim. Dentro da nossa neurose, e nela eu me incluo também. Porque o coxinha, o fascista, o bolsomínio, ele já entra com os dois pés na porta. Ele já entra dizendo besteira, palavrão, porcaria, baixo nível, campo inferior. Mas nós, incluindo eu, temos uma postura destrutiva muitas vezes, onde a nossa neurose fica procurando confirmar o nosso fantasma. Temos fantasmas que povoam a nossa mente. Por exemplo, eu publiquei no outro dia um vídeo onde eu dizia que Ipanema estava um lixo, cheia de mendigos, pedintes, esmoleres, desabrigados, vagabundos. Quase fui assaltado por uma mulher numa esquina, me assediou tanto e com um grupo já em volta para me assaltar, em plena luz do dia. Imediatamente algumas pessoas disseram assim: você está chamando de lixo os desempregados, os menores abandonados? Não, eu disse que Ipanema está um lixo. Esse é o que eu chamo de o inimigo dentro. O inimigo dentro é o nome de um cordel que eu fiz há muito tempo na Bahia. Era a mulher que pediu um filho ao diabo ou o inimigo dentro. Não chega a ser inimigo, mas é um adversário. Ele está lá pronto para pegar você na confirmação que ele deseja. Você fala 10 minutos sobre a fome. Depois que você falou 10 minutos sobre a fome, ele diz: aquele livro de Woody Allen ali atrás é um absurdo porque eu não posso concordar porque o Woody Allen foi acusado de pedofilia. Sim, mas e a fome? Como é a coisa? Entende o que eu estou falando? Estou falando do inimigo dentro. Os olhos dela estão procurando alguma coisa em que ela possa ver o mal, a maldade, a perversão e acusar. Primeiro tira o argueiro do teu olho, depois cuida do olho do outro. Cuida do teu olhar. E a gente age assim, sobretudo quando eu era jovem. Em família a gente age assim. A gente tem um pré-conceito sobre alguém da família e cada vez que esse alguém da família abre a boca, o nosso olhar sobre ele é procurando ganchos para contradizê-lo. Faz parte da nossa neurose. E aí quando uma pessoa, num vídeo de 10 minutos, se atém ao livro do Woody Allen, ou se atém a uma frase dita, fica claro para mim aquilo que eu falei no início. O olhar dela a denuncia. Porque tudo aquilo que pode somar para a democracia, todos aqueles que podem somar na luta contra o arbítrio, contra a judicialização da política, contra o fascismo que se avizinha, tudo aquilo é meu amigo. Tudo aquilo é uma salva de palmas. As contradições, neste momento, eu tenho que deixar de lado. Eu não preciso ficar apontando contradições ou procurando cabelo em ovo. Porque muitas vezes procuramos cabelo em ovo.
A nossa unidade tem que se dar em cima de um único objetivo. É a luta pela democracia. A restituição da democracia plena, mesmo que da democracia liberal. Porque nós estamos caminhando a passos largos para uma coisa muito pior do que o olhar ruim, que é a voz e a ação do fascismo. Os comunistas tinham um termo para pessoas que não eram do partido. Eram chamados companheiros de viagem. Naquele momento, caminhamos com eles. Mas se eu tenho posição fixa e olhar ruim sobre todos os companheiros de viagem, e aponto não o que eles trazem de benefício, mas aponto o que eles trazem ou podem vir a trazer pelo meu olhar ruim, os problemas e os questionamentos com os quais eu, indivíduo, cheio de ego, não concordo, eu não estou colaborando em nada, para a unidade, para a conquista da democracia. É como se a gente, cada um de nós, na nossa neurose, o próximo tem que ser exatamente como eu penso, como eu falo, o meu espelho. Não há espaço para nenhum desvio que não seja igual o que eu penso. Esse é mais um assunto que eu tenho meditado sobre ele. A nossa intolerância através do olhar. Por que nos últimos dias eu não tenho falado sobre o Temer, sobre a Eletrobras, sobre a Petrobras, sobre o Congresso Nacional, sobre os americanos, sobre a Venezuela? Porque está cheio de companheiros falando isso. Tem muitos blogs falando isso. Mas eu acho que neste momento, que é um interregno entre as nossas perdas todas dos 2 últimos anos e as nossas possíveis vitórias nas eleições de outubro, aproveitemos esse momento para meditar, para pensar, para crescermos interiormente, para darmos um salto de qualidade, se for possível, em cada um de nós. Na minha modesta opinião, o militante completo não pode ser construído só a partir de frases prontas, só a partir de conceitos estabelecidos, só de fora para dentro, exatamente como fazem os coxinhas que só se alimentam do PIG, da mídia, como fazem os fascistas que já têm as frases prontas. Não, o militante tem que ter as frases que vêm de fora para dentro, que ele lê, que ele aprende, mas ele tem que filosofar, ele tem que pensar sobre o mundo, sobre ele, quem é ele nesta loucura. Senão ele vai ser manipulado, vai ser um papagaio repetindo as mesmas coisas e vai estar agindo exatamente como o militante de direita age. Falando, o seu espírito está oco. Nós temos que nos fortalecer também por dentro, com filosofia, com psicologia, com fé. Que é maior fé do que ser socialista? Ainda não vimos o socialismo implantado aqui? E, entretanto, temos fé de que ele um dia virá. Isto é fé. A fé não precisa ser religiosa, pertencer a alguma igreja ou religião. A fé é acreditar em coisas que não se veem, mas que a gente sabe que elas vão se realizar. Essa é a nossa vida. Com amor para vocês. Um abraço.